A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alexandre, seja bem-vindo ao meu canal. Se você puder, já deixa o seu like e se inscreva, que toda semana eu estarei trazendo uma mensagem para a edificação da sua vida. E eu quero trazer um tema diferente, quero falar sobre experiências sobrenaturais, algo que Deus colocou ao meu coração e eu quero estar compartilhando com vocês, amém? Então eu queria que você fosse comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 6 em diante, que diz assim: Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha que interessante. Aqui a gente vai falar um pouco sobre espíritos territoriais, né? Que estavam ali no corpo daquele homem, ilegalmente, né? Porque o homem ele foi feito para a existência da criação de Deus, né? Da existência da presença de Deus sobre ele. Então eles estavam ilegalmente ali, por conta do pecado, ou dos pais, ou até daquele homem ali, mas eles estavam dele ali. E eram muitos demônios. Uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus pede que os espíritos malignos saiam, e depois ele pergunta, né, quem está ali. Eles falam assim: meu nome é Legião, porque somos muitos, né? Então Jesus já tinha dado uma voz de comando para que saísse, eles não saiu. Uma das coisas que eu sempre tento passar aos meus discípulos, né, e ensinar, é que nem sempre o diabo ele vai obedecer de primeira, né? Às vezes o Senhor ele vai te dar uma estratégia para saber o que está acontecendo na vida da pessoa, o que foi feito com ela, para que você possa ter autoridade para poder expulsar aquele espírito maligno, mas ele tem que sair em nome de Jesus, né? Olha que interessante. O que me chama a atenção aqui é que esse homem era dominado por espíritos imundos ali, né, demônios. Eram muitos demônios. Havia uma força sobrenatural sobre ele, porque ele estourava todas as algemas, que prendia os pés e as mãos, morava no sepulcro, andava gritando durante a noite e se cortando. Então, ela era bem perturbado por demônios ali, até ele ter encontro com Jesus Cristo, né? Outra coisa que me chama a atenção é que esses espíritos imundos começam a pedir, rogando para Jesus, né, para que não mandasse eles embora daquela região. Olha só, porque eles tinham um domínio sobre aquela região ali, né? Uma das coisas que me chama a atenção é que às vezes o próprio cristão ele não crê nas orações e súplicas dele, né? E aqui Jesus atendeu até os pedidos daquele demônio. Você vai entender porque que ele atendeu, né, e permitiu que entrasse nos porcos ali, e os porcos se jogavam ali do precipício. Porque mais na frente você vai ver que aqueles donos daqueles porcos foram anunciar na cidade, aquele povo chegou espantado, né, com o que aconteceu, e eles começaram também a suplicar que Jesus se retirasse dali. Então Jesus permitiu que aqueles demônios ficassem ali, para que aquele povo até sofresse tentações, né, fosse atormentado de algum modo e pudesse buscar em Deus a redenção também, né? Então Jesus ele tem que sair dali porque o povo está pedindo isso. Outra coisa interessante é que esse endemoniado, né, que ele se torna livre, né, dos demônios, Jesus não permite que ele vá com ele ali embora, permite que ele fique ali. Ele fala: volta para tua casa, volta para a tua cidade, e comece a anunciar a misericórdia de Deus, e que Deus ouviu as suas súplicas, né? E por quê? Porque aquele homem se tornou um missionário. Uma das coisas mais interessantes e lindas é que ele não precisava nem pregar o que Jesus fez na vida dele, porque todos conheciam aquele homem, né? Já é narrado aqui na Bíblia que ele ia para o sepulcro, se cortava durante a noite, nada prendia ele, e ele não podia, nem precisava, né, na verdade, abrir a boca para anunciar o que Deus, a grandeza de Deus, pela pessoa que ele era agora, né? Por aquilo que ele estava liberto, né? Ele foi liberto por Jesus, as pessoas olhavam ele, viu ele vestido ali e ficou impactado. Mas eu estou falando isso para poder falar sobre espíritos territoriais, e isso existe, né? Eu quero falar sobre uma experiência sobrenatural que Deus me deu, porque eu cheguei a ser líder
a gente chama aqui no nosso ministério, né? É um ministério na nossa cidade aqui que há mais de 30 anos que está nessa cidade. E geralmente hoje eu estou na sede, faço parte aqui, sou um dos pastores auxiliares aqui, junto com o meu pastor presidente, né? Mas eu comecei numa igreja de bairro, né? E nessa igreja de bairro eu sempre orei, profetizava muito no final desse culto, porque era um bairro bem carregado por conta de tráficos de droga, prostituição ali, né? Tudo que saía de ruim, de notícias ruins, saía desse bairro. E sempre orei, sempre profetizei, sempre profetizei sobre aquele lugar, para que Deus trazesse cura, para que as pessoas fossem curadas. Até que um dia eu tive uma experiência sobrenatural. Eu lembro que eu estava entrando neste bairro, né? E eu estava como se fosse sobrevoando. Isso foi um sonho, uma visão, né? E eu sabia que o próprio Deus estava me segurando por detrás. Eu lembro que eu não tocava o chão e ele ia andando comigo. E eu entrei pela primeira rua ali que dá acesso daquele bairro, né? E logo de cara eu vi um demônio. Esse demônio, ele tinha uma capa, um capuz, né? A cara dele era toda preta ali, né? E ele tinha um cajado na mão e ele sobrevoava de um canto da rua, assim, ele ia até o final da rua, enquanto o outro vinha ao encontro dele, assim, um atravessava pelo outro, né? Um passava pelo outro, atravessando ali pelo outro. E eu comecei a perguntar para Deus ali, falei, Deus, o que é isso, né? Eu não tava sem entender. E o Senhor estava me revelando sobre aquele lugar. E conforme ele ia me passando pelas ruas, eles me olhavam de cara feia, eles não conseguiam me olhar, eles faziam com os dentes assim, ranginho. Eu lembro que eles me olhavam de longe e abaixavam a cabeça. E eles passavam de um lado para o outro. E o cajado, ele representa a autoridade. Eles tinham autoridade sobre aquelas ruas ali. E eu lembro que ele foi passando, mas eram muitos, né? Conforme eu passava por uma rua, havia um, passava por uma rua, havia outro. Ele foi descendo comigo e ele foi me falando. E eu lembro de casas que ele foi me mostrando ali. E também de início eu não entendi nessa visão o que era, mas eu passava e aquilo me chamava a atenção, eu sentia, porque as visões, ela vem recheada de unção, e ela te passa sentimentos, você compreende coisas através de sentimentos que são mostrados ali. Eu lembro que eu cheguei até numa esquina e havia um demônio de um lado para o outro e havia uns jovens ali. Esses jovens ali, eles vendiam droga, né, naquele lugar, e eu comecei a pregar para eles ali. E eu lembro que pregando para eles ali, alguns deles assim começavam a ficar quebrantados, né, com a palavra de Deus ali. Só que de repente um desses demônios chegavam perto e colocava um apelido, e era como se fosse um batismo de um nome maligno, né, sobre aquele menino. Eu lembrei muito daquele filme brasileiro onde tem aquele homem, aquele rapaz que ele vai, né, fazer um trabalho para fechar o corpo e colocam o nome dele de Zé Pequeno ali, batizam ele ali, né, e diz Zé Pequeno ali, ele começa a matar todo mundo, vira um terror depois dentro da favela. E eu lembro que era a mesma coisa ali, esse demônio colocava um nome e ele, mesmo que aquebrantado ali, esse demônio colocava um nome sobre ele, colocava ali, dava poder para ele, né, e ele era muito novo. E de repente ali ele começava a sair de perto e aí começava a se envolver de novo com as pessoas da esquina ali, porque quem conhece esses bairros, quem estiver me assistindo aqui da cidade vai saber o que eu estou falando, né? À noite eles ficam na rua vendendo em pontos de droga. E eu fiquei muito triste com aquilo, e o Senhor falou assim para mim no sonho, profetiza sobre esse lugar, né? E eu comecei a profetizar exatamente sobre aquele lugar ali. E acordei daquela visão, né? Mas entendendo como é que funcionava aquilo ali, eu comecei a orar por muito tempo. E hoje, sobre aquele lugar onde eu profetizei, existe uma igreja. Essa igreja hoje é uma igreja dentro desse bairro, bem mesmo no foco, né, do tráfico, assim, bem num ponto específico, estratégico. É uma igreja também que faz parte aqui da nossa sede, né? A sede está no meio da cidade, mas é uma igreja de bairro. Nossa, tem um pastor lá, que é um pastor abençoado, ele já está ali por alguns anos ali, ganhando vidas ali. Mas eu lembro que eu tinha que profetizar sobre aquele lugar, e hoje é uma igreja ali, né? Antigamente era uma casa de ração ali, né? E se tornou um salão ali, se tornou uma igreja, hoje ganha vidas ali. Eu lembro que outra coisa que me chamou a atenção
ali, é que eu sabia que tinha que profetizar para que Deus fizesse algo sobre aquele lugar, e eu acordei. E outra foi aquele jovem, eu nunca tinha visto aquele jovem. E eu lembro que depois de algum tempo eu vi num noticiário na cidade que um jovem havia morrido por conta de tráfico, por conta de poder, né, de pontos de droga. E esse jovem apareceu numa foto, né, foi executado. E na hora que eu vi, era o rapaz que eu pregava do sonho. E eu questionei a Deus, falei: Deus, como assim, né? Eu não tive nem a chance de poder pregar para ele, ou falar com ele, ou poder anunciar Jesus para ele. E fiquei triste por conta daquilo, alguns dias pensando ali. E depois eu encontrei um discípulo que ele estava afastado, desviado, e eu sentei com ele. E ele comentou comigo que aquele rapaz que morreu era discípulo dele. E que ele já havia pregado Jesus para ele, e vinha na igreja, né? Conheceu a palavra de Deus, mas que foi seduzido pelo crime e voltou para o crime, e ele foi executado. E eu entendi o que Deus estava me mostrando naquela visão, quando o demônio seduzia ele, colocava um apelido, dava um poder sobre ele ali, e ele começava a mandar nos outros ali, começava a conversar com todo mundo. E o Senhor falou para mim: profetizo sobre esse lugar para que haja vida, né? E isso é para você entender que existem experiências espirituais que o Senhor vai trazer para você através de sonhos, de visão, mas que nem sempre os sonhos são por acaso. É porque o Senhor, ele quer te avisar, e ele quer te dar uma estratégia, ele quer te dar uma direção a respeito do que ele quer fazer. Olha só, eu lembro que no sonho eu profetizei, e depois eu comecei a orar por aquele lugar, e hoje vai fazer uns 4 anos já que essa igreja está ali ganhando vida, está avivada ali, né, com bastante pessoas ali, e o Senhor está trazendo vida sobre aquele lugar. Eu queria que nesse momento você refletisse, né? Existe sim, o mundo espiritual está aí, existe demônio sim, existem espíritos territoriais que lutam por esse espaço, né? Jesus sofreu isso na pele, porque assim que esses demônios ficam ali, né, eles vão para os porcos. Ele pediu, os próprios demônios pediu para que não se afastasse, né, tirasse eles daquela região, e depois as pessoas começam a levantar uma pressão espiritual sobre Jesus e pedindo para que Jesus se retirasse dali. Jesus é a palavra da redenção, né? Ele é a palavra viva, né? E o Jesus teve que ser retirado dali, mas ele deixou a semente dele ali, através daquele homem, para que aquele homem manifestasse a glória de Deus através do que ele tinha se tornado, uma pessoa liberta. Então eu queria que nesse momento você ganhasse em maturidade espiritual através dessa experiência. Eu vou estar compartilhando aqui algumas, mas eu quero fazer uma oração por você, para que talvez você é uma pessoa que tinha alguns sonhos, né, e não entendia. Eu falo: pastor, eu nunca entendi, agora eu estou compreendendo através desse vídeo. O Senhor está me dando uma luz, né, através do que eu tenho que fazer, porque às vezes as pessoas passaram por isso, mas não compreendiam o que é isso. Então eu quero fazer uma oração por você, para que o Senhor te ative e libere a palavra profética sobre a tua vida, para que você possa ser ativado a profetizar e trazer mudanças sobre cada situação que o Senhor te direcionar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Ó Pai, talvez existam pessoas, ó Pai, que estão compreendendo agora muitos sonhos e visões que o Senhor deu e não sabiam o que fazer. Ó Pai, ativa essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, para que elas possam se levantar em oração, profetizar, Senhor, ó Pai, que através das estratégias que o Senhor deu, Senhor, ó Pai, guerras possam ser vencidas, ó Pai, porque sabemos que estamos numa batalha espiritual. Pai, capacita os teus filhos, ó Pai, de direção, de discernimento de espírito, para que eles cresçam em experiências contigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, que esse testemunho edifique a sua vida, que você possa compartilhar essa experiência, compartilhar esse vídeo para as pessoas, né? Para alguns irmãos que talvez também tenham esse sonho, mas não entendiam o porquê, não compreendiam. Tudo tem uma missão. O Senhor sempre ele vai entregar com alguma direção, né? Para que algo possa ser feito. Que Deus te abençoe, que Deus te edifique através dessa palavra. Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.